Olá, pessoal. Estamos de volta aí com o nosso segundo bloco. A gente já anunciou antes aí que a gente vai falar sobre gestão emocional e comportamental. E para falar sobre esse assunto, nós trazemos aí um grande profissional nessa área. Ele que é chamado Manuel Lima, indicado pelo nosso amigo, querido parceiro aqui, Juca, né? E quero dar uma boa noite para ele aí. Vamos lá. Manuel Lima, seja bem-vindo à Up TV. Eu é que agradeço essa participação. Fico muito grato aí pelo Juca ter indicado você, que tem falado muito bem de você, do seu programa também. E para mim é uma satisfação estar aqui com você hoje. Ele que é educador, consultor, ele é mentor na área comportamental, pessoal, familiar, profissional, empresarial, tudo isso mesmo? Conta pra gente aí, Manuel. Na verdade, essa nomenclatura vem pelo fato de eu trabalhar com pessoas. Então, Sim, eu trabalho com dificuldades. Né? Eu tenho uma carreira aí de 34 anos trabalhando com dependência química também, né? Atendendo aí em clínicas de dependência, em hospitais psiquiátricos, tanto o dependente como seus familiares. E essa vida, né? Esses 34 anos de vivência fez com que eu aprendesse muito sobre pessoas. E as pessoas que acabam tendo problemas, elas vêm tanto com problema pessoal, profissional, familiar, empresarial. Então, a gente acaba pegando tudo que é tipo de problema, mas na verdade eu trato a pessoa, ok? Então, por conta disso, essa nomenclatura. conta um pouquinho pra gente agora, né, nesse meio dessa pandemia toda aí. A gente sabe que muita gente teve que mudar seus hábitos, mudar a sua vida, né, trazer coisas novas, coisa que nunca tinha feito, né, Mauro? E Pois é, aí tudo bom? vem, Boa né? noite, Manuel. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Solution. É, Bom, falar sobre comportamento atualmente é uma coisa bastante complexa, né? Todos os comportamentos estão um pouco alterados, ou se não estão alterados, pelo menos estão à tona, né? As pessoas com o confinamento, com o estresse em geral da situação em si, seja ela emocional, econômica, tudo isso influencia demais. E depois você pega todo esse povo aí, junta tudo num lugarzinho só, né? E aí você fica ali olhando o quem é quem, né? As pessoas têm aquelas coisas que você reprime, que você esconde, que você consegue no dia a dia não expor, né? Você acaba ficando exposto pela situação. Então eu queria saber como é que você enxerga essa. Acho que é diretamente ligado ao que você faz. São pessoas sendo pessoas, né? Exatamente. E hoje nós temos aí uma questão muito grave, né? Que toda essa questão do Covid-19, dessa pandemia, ela deixou alguma coisa que não é mais opção, né? É uma realidade de mudança onde 90%, né, já existe uma estatística que ainda não é oficial, é oficiosa, mas já existe uma estatística que 90% de tudo que nós fazíamos já não adianta mais fazer, porque não funciona mais e não serve mais para esse novo momento que nós estamos entrando. Então, todo mundo vai ter que se reinventar, vai ter que fazer um caminho diferente. E tudo isso começa pelo caminho interior, é o caminho cognitivo. As pessoas vão aprender daqui para frente e cada vez mais vão ter que buscar esse tipo de aprendizado. Por quê? Porque todo negócio, quando eu falo de negócios, eu não estou falando só da parte econômica financeira, eu falo de toda a negociação. A negociação dentro de casa, da família. Você vê que tem aumentado muito, né? As questões aí de violência à mulher, por quê? Porque o homem está ficando muito tempo em casa junto com a mulher, e não é por questão só do homem. A questão é álcool, a dependência química vem aumentando, então tudo isso está adoecendo as pessoas de tal maneira que ela está intensificando todos aqueles comportamentos que as pessoas já tinham. Então, por questões agora de problemas econômicos, quem perde o emprego, quem está arriscado, quem não está, quem é afastado, quem entra na layoff, as pessoas estão tendo mais tempo, por exemplo, para consumir álcool, e isso vai gerando problemas. E então não é só a mulher, é o filho, é a filha, é a mãe, é a irmã, está causando, está adoecendo as pessoas, né? Esse pânico.
Então, quando eu falo assim, ó, todo negócio passa decisivamente por uma compreensão do cérebro, da mente e do comportamento humano. Então, hoje, esse é o desafio mundial. As pessoas vão ter que entender um pouco mais sobre o ser humano nessas questões. Eu penso que tudo é contextual, né? Então você veja ali, o ser humano ele atuava dentro de um contexto da vida dele, tinha casa, saía para trabalhar, voltava, ele tinha a sua rotina, todas as pessoas tinham a sua rotina e de alguma maneira, né, ao longo da sua vida, você vai encontrando métodos, maneiras de você reprimir coisas que você considera erradas, ou seja, se manter sob algum controle, né, emocional, físico, tal. É o caso das drogas, é o caso quando você não tem, quando você tem aquela rotina que você não se depara com um desequilíbrio, né? Então aí você vê um ou outro, aí você tem alguém que perdeu alguém na família e cai naquele desequilíbrio, coisas pontuais. Agora, quando você pega uma pandemia que atinge a pessoa, a família, de uma maneira frontal, onde toda essa rotina é mudada e nada, como você falou, nada funciona, tudo que te deixava mais ou menos sob controle não deixa mais, né? Você passou a ser uma pessoa de alguma maneira descontrolada, isso que gera já uma grande insegurança nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu comportamento. Como é que a pessoa, que você falou, vamos ter que nos reinventar, porque isso nunca mais vai ser igual, né? Então, de que forma? Quais são os caminhos que você enxerga, né? De dentro para fora, de fora para dentro? Na prática, o que seria um bom exercício para a pessoa começar a encarar a realidade? Porque a realidade está aí, né? Ok, então vou te falar de uma maneira bem simples, né? Que às vezes as pessoas, tudo que é simples, as pessoas às vezes duvidam. Porque é tão simples que aí passa a não acreditar. O ser humano está acostumado com coisas complexas, né? Ele começa a dar valor para essas coisas. Mas eu até vi a sua entrevista, o primeiro bloco, aí achei interessante uma série de coisas que você colocou. Você vê que hoje a mídia ela faz questão de mostrar que não tem caminhos, ou que o caminho é só do desespero. E eu vou dar isso caiu a ficha quando você vinha falando de algumas coisas que as pessoas fazem interpretações distorcidas, né? Olha só, tá muitas coisas boas hoje nas redes sociais, lives, né, palestras, todo mundo foi forçado, os profissionais como eu tenho muita coisa que eu entrego gratuitamente. Hoje as pessoas têm acesso a informações valiosíssimas. Agora, essa população ela vai ter que começar a entender que é ela que vai medir o que ela vai buscar. Por quê? Porque muitas pessoas vão na rede social para ver o quê? Só desespero. Só querem ver notícias de números, quantos morreram, quantos não morreram. Olha, tem muitas outras coisas que pode ser visto, porque essa questão, a população ela não tem acesso para mudar isso daí. Ninguém vai mudar esse Covid. E ele não vai embora. E olha só o que foi instalado. As pessoas parecem que estão esperando alguém falar, acabou, libera tudo, acabou. Pode liberar tudo, pode voltar todo mundo a trabalhar. O Covid vai continuar aí. Isso é uma realidade, ele vai continuar. Então, quem tem medo da doença já tem que saber como vieram outras doenças aí que não foram embora. Elas estão aí. Agora, nós vamos ter que aprender com todo esse protocolo que está sendo criado. Nós temos autoridades, sim, que estão fazendo coisas importantes e da maneira correta, mas nós temos a politicagem no meio, as oportunidades para corrupção. Tudo isso faz parte do contexto, e isso nós não vamos deixar de viver. Agora, o ser humano ele tem que começar a olhar um pouco mais para ele, como você falou, para o interior. Então, buscar coisas que vai somar no interior, para ele começar a dominar um pouco mais os comportamentos que ele tem frente a tudo isso que está acontecendo. Então, Manuel, na verdade, assim, a gente esteve observando muitas mudanças de comportamento durante esses últimos meses, né? Muitas pessoas realmente criando novas possibilidades financeiras e negócios, porque o seu negócio ficou de portas fechadas, então eles tiveram que realmente encontrar saídas de alguma forma para buscar receita de, né, pessoas que, por exemplo, tinham academias de dança, eu vi fazendo pãozinho caseiro para poder
poder ter aquele dinheirinho toda semana. Enfim, assim, muitas pessoas tiveram que realmente se reinventar de fato, né? Que eu vi isso acontecendo mesmo, como pessoas da terceira idade que nunca tinham entrado num WhatsApp, num Zoom, tendo essa possibilidade de aprender, né? De entrar, aprender novas tecnologias. Então, assim, muitas mudanças de atitudes, a própria família dando mais valor para os filhos, né, que era totalmente jogado para a responsabilidade para a educação, para as escolas, as instituições, e hoje as mães, os pais estão tendo que realmente ficar ao lado do filho, acompanhando a lição de casa e tudo mais, porque é a única opção que tem hoje, se o filho quiser passar, né, de ano. Enfim, muitas, dentro da própria família, essa questão do espaço físico também, né, com home office, a mãe, o pai tendo que trabalhar dentro de casa. Quantas mudanças a gente teve aqui observando, muitas pautas nós trouxemos aqui para poder estar argumentando tudo isso, e realmente como é que você vê daqui para frente, né, o futuro depois, após a pandemia? As mudanças de atitudes, comportamentos e os novos mercados aí que vão surgindo a partir de então. Olha, já existia uma pesquisa que mostrava mais de 10 anos atrás, né? Eu estou inclusive hoje aqui no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Eu cheguei aqui em 2015 fazendo vários trabalhos aqui nessa área de consultoria nos quatro fatores aí: pessoal, familiar, profissional e empresarial. E quando eu cheguei aqui em 2015, eu falava uma frase constantemente, e as pessoas até ficavam incomodadas aqui. Porque eu falava assim, em menos de 10 anos, 70% das profissões vão acabar. E já acabou. O Covid veio aí e mostrou tudo. Então não demorou 10 anos. Porque eu cheguei em 2015, nós estamos em 2020, 5 anos, levou a metade do que eu vinha falando. Por quê? Então, o ser humano está começando a ver que não tem nada seguro, não existe fortuna segura, não existe felicidade segura. Por quê? Porque a felicidade ela é todo dia, você vai ter que construir isso todo dia. Dentro da sua casa, dentro da nossa família, a gente tem que construir esse relacionamento todo dia. Os pais também, de alguma forma, não vou generalizar, mas a grande maioria estava esquecendo dos filhos. Estava entrando tudo no automático. Não é porque não gostavam dos filhos, é simplesmente por conta de todo o ambiente que favorecia. Era tudo muita correria. Inclusive, a frase que nós mais ouvíamos era correria. Tudo era correria. As pessoas não tinham tempo para nada, porque estava muita correria. Acabou. E agora que não tem mais a correria, as pessoas não sabem o que fazer com o tempo. E o tempo é o ativo mais caro que existe no mundo, que nem dinheiro compra. E hoje as pessoas têm o tempo nas mãos dela e não sabem o que fazer, mas estão aprendendo. Agora, o que eu acho muito interessante é que a tua fala aí, olha quanta coisa boa você mostrou nas suas perguntas. Nas perguntas que você fez, olha quantas coisas boas você falou. Por quê? Porque você já está com o seu mindset, seu modelo mental já está voltado para isso. Porque se ficar olhando só para o Covid, não vai morrer de desespero. E você sabe que uma das coisas que até nós decidimos aqui pela emissora foi justamente mostrar o lado bom das coisas, né? Porque de notícia ruim a gente já via todos os dias em todas as mídias, e a gente foi para esse lado da felicidade mesmo, né? De buscar, de que forma que você busca a sua felicidade. E porque se realmente se causou tanto pânico, né? Tanto estresse nas pessoas, um medo tão terrível, e que a gente foi na contramão de tudo isso, porque fala, poxa, a gente está aqui, apesar da pandemia, nós não paramos a emissora, nós não paramos as nossas atividades aqui, entendeu? Então nós vimos o quanto a internet hoje se tornou importante na vida das pessoas, e nós somos uma TV web, então isso foi muito bacana para a gente também, das pessoas começarem a valorizar um pouco mais todo o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo há tantos anos, né? São 12 anos de emissora já. Então, assim, a gente encontrava em todos os lados, enquanto as pessoas estavam falando de coisas ruins, a gente estava trazendo aqui notícias boas aqui para as pessoas, para que elas pudessem, pelo menos aqui na emissora, a gente pudesse elas verem que existe um caminho promissor, né? Mesmo com toda essa pandemia, e que muitas coisas eram fake news mesmo, sabe? Que a gente via que era um exagero terrível, e deixando muitas pessoas realmente doentes, né, dentro de casa por conta do medo.
E aí a gente percebe aí também, né? Você falando de gestão emocional e comportamental, a gente também, como a gente tem um público muito grande aqui de síndicos também, o síndico, ele é um gestor. O síndico, você imagina o síndico, o que ele não deve ter passado, né, Mauro? Durante toda essa pandemia, lidando com tantas pessoas, com tantos conflitos dentro dessa comunidade, né? O síndico, ele faz... Bom, só para complementar o que a Eliana falou, que é importantíssimo, lá atrás, no Síndico Solution, já que era Solution, né? Então, vamos dar soluções. Aquela contagem de mortos estavam começando a me perturbar muito. E a ela também. E você vê, não, porque hoje morreu tanto, amanhã vai morrer mais tanto. E aí vai, e só se falava nisso. As pessoas estavam paranoicas de uma tal maneira. Nós não paramos de trabalhar e com toda a segurança, uma segurança normal, uma segurança consciente, coerente, né, de bom senso. Nenhum de nós adoeceu, nenhum de nós tivemos problemas, porque fizemos a nossa parte da forma correta, sem desesperar, sem ficar lá chorando, pelo amor de Deus, vou morrer. Quer dizer, sabe, não é assim que funciona, isso para começar, né? E trazer na nossa programação todas essas coisas que ela falou anteriormente, todas essas soluções, trouxemos coisas fantásticas para cá e começamos a mostrar na TV Web que a web, ela é uma coisa fantástica na vida do ser humano, né? E que não se resume a redes sociais, né? A TV Web hoje é a forma mais democrática de comunicação que existe no planeta. Ela é a menos tendenciosa. Hoje, para você, todo mundo tem um tamanho parecido na web. Claro que vai existir o fake news, como existia a fofoca, como existia, ou enfim, aquela pessoa que fazia intriga, né? Só que é digital. Mas, na verdade, lamentamos os profissionais da nossa área que contribuem e corroboram para esse tipo de atitude que é realmente desprezível, né? Você fomentar a desgraça, ficar ali alimentando e não se vê. Você quer buscar bons exemplos? E lembre-se que na peste negra ou na gripe espanhola, né? A gripe espanhola contaminou mais de 500 milhões de pessoas na Europa e as pessoas acabaram ficando autoimunes, não é porque... E é o que vai acontecer com o Covid. Quer dizer, mesmo que haja a vacina, de verdade, nós vamos nos livrar dele quando ficarmos imunes, né? Como população, né? E é o que acontece nas pandemias. Então, vamos encontrar soluções. E para o síndico, você há de convir comigo, que ele lida com uma coisa que pouca gente falou durante um bom tempo. Porque o condomínio era a maior concentração possível, né, permitida, até porque não tinha outra solução, de convivência entre as pessoas. Então, depois que já teve, poxa, não pode ir lá na igreja, mas tem um condomínio aqui, só é com uma cidade. Tem condomínio que tem 15 mil pessoas, entende? Então, e como é que fica esse síndico, né, apavorado nessa situação, né, e como é que ele lida com isso tudo? É muito complicado. Então, a questão do síndico você colocou muito bem, né? Ele convive no individual e no coletivo, e ele não tem como se livrar disso, porque como é que vai fazer? As pessoas estão lá, é a moradia, e vai estar todas acumuladas. Se não pode ninguém trabalhar e tem que ficar em casa, o síndico tem que lidar com todo mundo que está em casa. E para administrar isso, o que é necessário? É ter um pouco mais de conhecimento sobre ser humano, sobre cérebro. Né? Nós estamos entrando nessa era da neurociência, do cérebro, de compreender como que um ser humano funciona. Então já vieram muitas metodologias, muitas técnicas, ciências que vêm explicando sobre isso. E eu vou dizer aqui, né, a maneira que eu tenho para contribuir com vocês, aí, com o mundo, né, é contribuir com o meio para que o meio possa contribuir comigo também, então é a lei do retorno, né? Se você entrar no meu site, eu explico sobre várias coisas e eu fiz questão, junto com o Juca Carnielli, né, que ele é o administrador dessa parte digital minha, e lá tem muitas, mas são muitos vídeos para você poder aprender sobre o cérebro, o caminho cognitivo. Por exemplo, lá temos 8 estados do medo e o que cada estado provoca como ação. Quer dizer, o ser humano ele tem que começar a olhar para dentro, ele vai ter que saber como que ele funciona realmente. Um síndico, por exemplo, ele vai ter que ter acesso a todas essas informações, porque ele lida com pessoas todo dia e cada um tem um tipo de emoção.
essa emoção vem com uma determinada intensidade para cada um, sobre o mesmo fator que o síndico esteja cuidando. Uma pessoa tem um tipo de reação, a outra tem outra. Então, hoje, o que mais complica na vida do ser humano é o espaço entre aquilo que vem, que a gente chama de emoção, que ninguém tem controle, e a neurociência provou aí nos últimos dias, tá? Para vocês saberem, essa informação é fresquinha, que emoção, não existe emoção negativa, nunca existiu, não existe, tá? E não existe controle de emoção. Agora, o que é isso? Precisa aprender o que é isso. E se você for no meu site hoje, você tem tudo isso gratuito. Por quê? Porque se você não começar a entender como que funciona todo o sistema humano, como que você vai lidar com ele? E eu sei que o síndico tem uma tarefa grande aí, porque ele lida com muita gente. E tem uma coisa que o síndico tem que se preocupar. Ele tem que conhecer sobre isso, porque senão, se ele não conhecer e tentar lidar com essas pessoas, o primeiro ambiente que ele vai prejudicar é a casa dele, é a família dele. Então ele tem que se preservar, buscar esse conhecimento para lidar com as pessoas, para poder interpretar, ter um espaço entre a reação e a interpretação, é o espaço da reflexão. Por isso que eu falo assim, recomece, reavalie, reconsidere para poder se reinventar. Fora que ele perdeu, o síndico ainda perdeu algumas ferramentas importantes, ou seja, toda a parte comum do prédio. Aquilo que dava a piscina, a sauna, que não tem mais. Ele tem que ir por essa vertente emocional, porque é a única que tem, na verdade. Hoje você não pode usar nenhuma atividade comum, churrasqueira, piscina, né? Sobrou só a habilidade mesmo emocional. Então é isso. Agora, ainda bem, né, como bem colocado por vocês, que nós temos toda essa parte aí digital, né, a parte aí que nos possibilita de juntar a família e poder aprender junto. Isso vai fazer total diferença. Ô Manuel, deixa eu perguntar uma coisa. No caso de você fazer um trabalho com um gestor, né? São essas etapas que você comentou aí de criar, de inventar, de você olhar de dentro para fora. Como é que você executa esse trabalho? E quanto tempo, na verdade, um gestor, você acha assim, acredita que ele esteja pronto para enfrentar esse mundão aí que agora vem com tudo novo, né? Com tudo diferente aí? Muito boa pergunta, e você está me dando uma oportunidade. Eu desenvolvi um treinamento, né, que é um processo, eu não chamo de curso, tá? Ele é um processo e o nome dele é Processo Identidade, seja o melhor que você pode ser. Esse processo, ele cuida de toda a parte cerebral da pessoa, para ela entender como funciona o cérebro, né, desde os 3 cérebros que nós temos, né, que é o sistema reptiliano, né, o sistema límbico e o neocórtex, que é o lobo frontal aqui. Então, é o que cuida da nossa sobrevivência, o cérebro que cuida das emoções e o cérebro que cuida de toda a lógica e toda a razão, tá? Então, esse processo ele foi desenvolvido durante 27 anos, já tem 34 anos agora, mas ele foi desenvolvido durante 27 anos, sempre com melhorias contínuas e com o próprio aprendizado da dificuldade das pessoas que o frequentou e passava por esse processo. Então, hoje, eu faço isso em 2 finais de semana. Só que tem um intervalo de 30 dias com algumas tarefas, porque a pessoa precisa de 30 dias para digerir o que ela recebeu no primeiro final de semana, que são 33 horas, depois mais 33 horas. Só que dá 780 horas por conta do intervalo. Quer dizer, é um intensivão, né? É um intensivão. Que não tem como não aprender, né, Mauro? Então, agora que vem a boa notícia para você, ele era presencial. Por conta de toda essa mudança, ele já se tornou online, à distância. E hoje eu tenho todos os caminhos para você fabricar qualquer tipo de ideia que você tem e romper a gente faz as disrupturas de bloqueios mentais. Então, qualquer pessoa tem condição de fazer uma disruptura de uma crença, de uma limitação que ela tem, através desse processo, desde que ela cumpra, porque agora, como eu estou falando que ele é à distância, eu não vou estar com a pessoa, ela vai ter que ter a honestidade com ela mesma de cumprir passo a passo. Você fala assim de bloqueios, traumas, às vezes que você tem na infância, por exemplo, dificuldades que você tem, às vezes medos, enfim, tudo isso daí você consegue trabalhar dentro desse projeto aí? Tudo isso.
porque a gente trabalha a história da pessoa, nós vamos lá nos seus padrões mentais, você vai descobrindo, e tudo isso através de exercícios. São aulas, né, que é dissertativa ali, depois eu tenho interpretações de texto ali também online, e depois disso eu faço o exercício junto com você, passo a passo de cada coisinha que... Então, olha, isso aqui foi criado durante 27 anos, só para você ter uma ideia, é uma grandeza fantástica. É uma expertise aí que você já criou, né, nesses anos todos, que a gente tem que, né, reverenciar, o interessante de tudo isso, né, que nós, infelizmente, nós seres humanos, né, nascemos totalmente abertos e vamos colocando as nossas limitações o tempo todo durante a vida, em todos os segmentos da nossa vida, emocional, enfim. O nosso cérebro, ele começa a ficar com inúmeras travas que a maioria delas nós que as colocamos ou não soubemos superá-las ao longo dos problemas que foram acontecendo. E aí você vai passando por cima e colocando uma pedra em cima, né? E essas pedras depois ficam um saco enorme e pesado para carregar ao longo da vida, né? E então eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? E é difícil, né, lidar com essas pedras, né? Voltar normalmente aos pontos mais contundentes, mais emblemáticos da sua vida, né? E você liberar essas pedras, liberar essas travas, né? Eu acho que é mais ou menos assim, não é? Você sabe o que tem de interessante aí que você falou? Eu só vou falar rapidinho para você compreender. O problema dessas pedras, que eu vou pegar bem o seu raciocínio, o problema é que quando você está com esses sacos cheios, né, de pedras, ou o carrinho, eu costumo falar que é um carrinho, né? A hora que você quer jogar essas pedras fora, ninguém aceita elas de volta. A gente vai carregando entulho, carregando, na hora de despachar o entulho, ninguém deixa você jogar. E aí você não tem o que fazer depois. Não há caçamba que aguenta, né? Eu sempre digo uma coisa que tem muito a ver com isso, que eu sempre disse a vida inteira, as pessoas acham engraçado, mas eu tenho uma certa facilidade em fazer isso. Assim, eu nunca tive... tenho uma personalidade mais frontal, né? Então, eu gosto... Os problemas, os que me incomodam são os mesmos problemas. Eu não ligo para ter problemas novos, né? E a gente vai carregando um saco de tijolos, né? E vai ficando pesado. Aí uma hora você para. E o que é mais legal no saco de tijolo é que quando você resolve e largar ele ali, ele fica ali, paradinho, e você vai embora sem ele, sem nada, e você passou um tempão carregando aquilo sem perceber que você pode simplesmente largar ele ali, né? E ele não vai atrás de você. Então isso é uma coisa muito interessante de ver, que é a libertação que a gente tem sobre coisas que nem sempre estão tão fáceis de se libertar. Uma curiosidade aqui, Manuel. A gente está falando aí, você até comentou no início da entrevista, a respeito dessa violência que está acontecendo dentro da violência doméstica, que é inclusive o tema que a gente vai estar abordando no nosso Cindy Work, né? Até por conta do aumento que está havendo aí diante do isolamento obrigatório aí, e que acontece assim, eu queria saber se você também faz um trabalho relacionado a casais, as famílias, como é que, se você faz esse trabalho também ou não? Faço, e você talvez vai se surpreender. Eu presto consultoria empresarial. Eu não pego nenhuma consultoria que eu não trate a família antes. Eu não aceito o trabalho. Porque o empresário, quando ele começa a não dar conta da empresa dele, ele já está cheio de problema em casa. Então eu tenho que começar a resolver de lá, porque senão ele não vem com aquela disposição para fazer o que deve ser feito. Então é enganação. Então hoje, com a experiência que eu tenho, e graças a Deus hoje eu escolho para quem eu trabalho, sem nenhum, é porque foram muitos anos trabalhando, e eu não tive essa possibilidade. Depois de um tempo, nós vamos aprendendo e vamos vendo que a gente pode trazer só aquilo que vai facilitar a minha vida e também não vai criar problema dentro da minha casa. Então tem que começar de maneira correta, ser honesto com as pessoas, por quê? E vou falar de uma forma bem clara, muitas consultorias que eu peguei lá no passado, mais de décadas atrás aí, o que acontecia? A gente pegava porque queria o trabalho, não queria perder, né, aquele dinheiro. Eu vou falar de uma forma bem objetiva e bem clara, para que todo mundo possa entender. E aí você pega o trabalho, com medo de perder e não querendo perder o dinheiro. Só que eu já sabia que aquilo não ia dar, porque a pessoa não tinha estrutura suficiente para suportar uma consultoria. Hoje eu não faço mais isso. Cara, você quer uma consultoria comigo? Quero.
custa X, mas eu quero a sua família primeiro, porque quando eu identifico o problema da família, já resolve metade do caminho. Então, muitas pessoas não conseguem dividir, né, essa coisa do trabalho com a família e traz todos esses conflitos para dentro do trabalho, o trabalho não rende e aí a empresa acaba, né, sofrendo aí as consequências, né? Então, essa parte aí, então eu quero te dar um presente. Não sei que hora que nós vamos terminar aqui, mas eu sei que o tempo é curto. Nós já estamos no finalzinho aqui já. Tá, então eu vou... Depois você conversa com o Juca, tá? Okay. Eu vou te dar 2 treinamentos. Eu sei que parece que você tem um estúdio, um local. Sim. Você vai poder convidar quem você quiser. Se for os síndicos, pode convidar. E aí eu vou te dar um presente para a gente falar de tudo isso que eu falei de uma forma mais profunda e que a pessoa possa levar algo para mudar muito assim rapidamente algumas coisas que pode colocar ela numa questão ecologicamente correta nesse momento aí, mais tranquila, né? Então, você acaba de ganhar 2 presentes, 2 treinamentos, tá bom? Muito obrigada, hein? Muito obrigada. E tem uma história que eu também sempre falo, né? As pessoas falam muito, Manuel, você é profissional, você não é profissional, porque você é isso, porque você é aquilo, você leva isso para o lado pessoal. Na verdade, em última análise, tudo é pessoal, né? O mesmo profissional, né? Não é que você tenha como separar isso, né? É como você lida com isso que é diferente. Quando eu falo que eu sou profissional e ajo de uma maneira, às vezes até pode parecer um pouco mais fria, mas é que eu não estou deixando de ser emocional. Eu só simplesmente estou dando uma solução racional para um problema racional e emocional para um problema emocional. Mas, em última análise, tudo é emocional. Se a pessoa não está bem de cabeça, né, Manuel, não consegue fazer nem uma pipoca no carrinho, né? Com certeza, é isso aí. Então, por isso que as pessoas agora, nesse momento, nós temos 2 certezas só. A primeira é que tudo é incerto. E a segunda, que a única certeza que nós temos é que devemos nos preparar para a próxima largada, que ninguém sabe como que vai ser essa largada. Que será incerta também. Então nós só temos certeza que tudo é incerto e a outra certeza é que nós não podemos parar de produzir. Bom, só tenho que agradecer a você, Manuel Lima, de estar aqui com a gente hoje no programa. Adorei conversar com você, adorei conhecer um pouco do seu trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, vão poder aí, ao longo do tempo, poder trabalhar com você realmente, trazer resultados na sua vida pessoal, familiar, profissional, que é o que todo mundo quer, né? Quer buscar esse caminho. E você vem aí trazendo um caminho muito bacana aí para poder trabalhar todas essas questões, essas dificuldades, esses traumas, né, que ficam realmente criando obstáculos para a gente poder crescer na vida, né? Então, é muito importante profissionais aí como você trazer essa questão aqui como pauta aqui no nosso programa Sind Solution. Quero dar os parabéns ao seu trabalho, a esses tantos anos, né, de experiência que você vem dividir com a gente hoje, e quero que você finalize aí deixando as suas considerações finais, por favor. Só antes de falar um pouquinho, falar para as pessoas todas que estão nos ouvindo, que esse tipo de trabalho que o Manuel faz primeiro que é extremamente moderno, né? Está baseado nos mais avançadas pesquisas atuais, comportamentais, físicas, metafísicas, enfim. Tudo isso tem todo um embasamento muito sério, né, de muita pesquisa, e que é muito importante. Olha, gente, é incrível, porque é como se tirar, de fato, um peso das costas, um caminhão das costas. Exorcizar aquele demoninho que fica ali te atormentando, às vezes, para tomar decisões. Sabe, aquele demoninho que fica ali, em vez de você ter aquela certeza, fica assim, e se, que te traz aquela insegurança, esse tipo de coisa, está todo ele relacionado à parte emocional e ao trabalho do Manuel. É isso mesmo. Então, como consideração final, né, quem quiser acessar bastante conteúdo valiosíssimo, né, inclusive na área da dependência química, hoje eu posso dizer que vai ser lançado agora o primeiro tratamento online, que não existe ainda. Foi uma formação que eu fiz nos Estados Unidos, eu fui buscar muito conhecimento lá fora,
e tem até um vídeo hoje no site lá, quem quiser entra lá no site, né, www.manuellimaoficial.com.br. Então é só entrar lá, vai ver um vídeo maravilhoso que fala de tudo da questão emocional humana, porque lá é sair de vícios sem internação, mas é qualquer vícios. Então também não tem o sentido pejorativo de falar de droga, porque não existe droga só ilícita, tem droga lícita. E são as piores, porque essas podem usar. E tem tipos de droga que as pessoas nem conhecem. Por exemplo, o VOA, vaidade, orgulho e arrogância. Essa é a pior que tem. E tem pessoas que para se libertar disso é complicado. Então, assim, é um programa de resgate interior que tem lá. Então, uma coisa inovadora que ainda vai ser lançada muito breve, mas as pessoas que tiverem interesse já podem entrar em contato, tá? E eu quero deixar para vocês aí, então, muito claro que eu sou de Santo André, então também sou andreense. Estou bem perto de vocês e a gente vai poder fazer muita coisa juntos aí para poder ajudar toda a comunidade, ajudar as pessoas, porque precisamos contribuir com o meio para que o meio contribua com a gente. Com certeza. Okay? Quero deixar um grande abraço aí a você, Juca, que trouxe essa personalidade aí muito bacana para nós aqui, como opção aqui de sugestão de pauta. Você sempre foi muito querido, né? Sempre nos apoiou em todos os nossos projetos e a gente sempre tem que agradecer os nossos parceiros aí. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você, Manuel, pela participação no nosso programa Synth Solution, viu? Espero que a gente volte a nos falar mais vezes aqui, com certeza. Começo do mês estarei aí. Grande abraço aí, boa noite. Nós vamos para um breve intervalo, já mais programa Synth Solution para você. Aguardem aí. Até mais.